bastante amplo, mas a gente vai tentar manter conectado num único direcionamento. Porque quando a gente fala, né, sobre o julgamento, a gente passa por diversos lugares aí. Mas esse julgamento que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje é o julgamento que está muito conectado, mas muito conectado mesmo, ainda com duas questões que a gente não se dá conta no momento que a gente está praticando esse tipo de julgamento. O primeiro aspecto é o aspecto da comparação, onde a gente se coloca num lugar de comparação com as outras pessoas às quais a gente está entrando nesse processo de julgamento, né? Mas eu não julgo ninguém, não, mas eu me julgo muito, eu me cobro muito, né? Então, é o mesmo lugar, porque você está indo para comparação de alguém, comparando que aquela pessoa é melhor do que você, comparando que aquela pessoa ela faz melhor, ela é uma pessoa melhor, ela tem um posicionamento melhor do que você. Então, você mesmo se julgando, você está colocando um nível de comparação ali naquele lugar. Porque você está se julgando inferior àquela situação, àquela pessoa, àquele lugar. Quem sou eu na fila do pão para frequentar o lugar X? Imagina, é só para gente rica, é só para gente famosa, é só para gente, uou, N coisas ali. Vem no seu julgamento, né? Quem sou eu para estudar determinada matéria? Quem sou eu para estudar psicanálise? Quem sou eu para estudar neurociência? Imagina. E aí você já se coloca numa comparação de inferioridade. Mesmo que você esteja admirando a outra pessoa, você já invalidou a sua própria forma de agir, de se posicionar, de se colocar, né? E aí você entra nesse aspecto da comparação, que lá no fundo, bem no fundo, tá bastante conectada com a inveja. E é por isso que a gente tem um caminho muito complexo aí. Você está falando que eu tenho inveja? É. Principalmente porque, se a gente sabe o que significa a inveja em si, cobiçar, desejar aquilo que é do outro, olhar muitas vezes com esse olhar de próprio julgamento sobre o outro, se a gente sabe essa identificação da inveja, é porque a gente sente. E tá tudo bem. A gente é luz e sombra, lembra? A gente não é pessoa boa o tempo todo. A gente não é generosa o tempo todo. A gente vai para esse lugar de sentir. Ai, não sinto inveja, não. Imagina, isso aí tá errado, não é dessa concepção. A partir do momento que você sabe identificar o que é inveja, você sente a inveja. A pessoa que não tem inveja, ela não sabe nem explicar, nem codificar o que é. E a via de mão dupla, né? Quando você fala, fulana, tem inveja de mim, porque eu fiz tal coisa, porque eu fui para tal lugar, porque eu conheço tal pessoa. Se você acha que as pessoas sentem inveja de você, de algum lugar, você sabe explicar o que é. Porque a pessoa que não se conecta com a energia da inveja, com a disposição física, química, mental e emocional da inveja, ela tanto fez como tanto faz. Vive a vida dela, faz o que tem que fazer, sente o que sente, prospera, cria, cresce e não tem essa afetação necessária desse mecanismo. Lembra que alguns vídeos aí atrás, mais antigos, eu falei da questão do bebê, da nossa fase narcísica quando a gente é bebê. E depois, um pouquinho mais lá na frente, quando a gente cresce, a gente sente inveja das pessoas que se conectam com aquela figura materna.
seja a nossa mãe ou seja quem faz o papel dela na nossa vida. Por quê? Porque disputa a nossa atenção de alguma forma. Essa fase narcísica, ela se estende e a criança fica ali querendo todas as atenções para si, querendo que o mundo gire ao redor dela, como na realidade, na grande maioria das vezes, gira, né? Porque se a gente deixa o bebezinho lá, acontecem coisas não muito agradáveis. A gente precisa estar sempre ali orbitando e prestando atenção no que está acontecendo. Então, quando a gente vai para esse lugar de disputa, quem é essa pessoa que está ali disputando a minha mamadeira? Está na hora da minha mamadeira e eu não recebi ainda. Está na hora da minha troca de fralda, porque eu estou aqui e ninguém olhou para mim ainda. Então, o que está acontecendo aí? Quem que está no ambiente disputando a minha atenção? Ali já se formou psiquicamente o sentimento, ou pelo menos as primeiras reverberações de inveja na criança, sem que ela faça isso de caso pensado, obviamente. Então, por isso que a gente tem nesse caminho do julgamento muita complexidade. Quando a gente se julga inferior a algo, inferior a alguém, inferior a alguma coisa, a gente está derrubando a nossa autoestima, seja lá por qual motivo seja. Seja porque a gente está numa síndrome do impostor, seja porque a gente está realmente, né, nesse lugar de baixa autoestima, aconteceram coisas e situações que nos colocaram nessa baixa autoestima. Seja porque a gente não construiu essa autoestima de uma maneira que ela consiga ser saudável. A gente ouvia muita crítica, a gente ouvia não fez mais do que a sua obrigação, dava para ser melhor. Ah, porque fulano, seu irmão, sua irmã, sua prima, é assim. Por que que você não é como ela? A criança ouve muitas coisas, né? A gente ouve muitas coisas e aí a gente começa a desmanchar a nossa autoestima. Se a gente não percebe essa discrepância, né? E se a gente confia 100% na validação do outro. Porque isso é muito individual, tá, gente? Porque tem criança que ouve e entrou por aqui, saiu por aqui. Ela continua lá o processo dela, ela continua lá o direcionamento dela. E ela se constrói, e ela fortalece a autoestima em determinado momento da vida, mesmo tendo passado por essas críticas severas quando criança, quando muito pequena. É muito individual esse processo. Então, é por isso que 5 irmãos, 10 irmãos passam pelos mesmos pais. E se a gente vai perguntar, cada um tem uma referência diferente de como é que foi sua mãe, como é que foi seu pai, como é que foi sua infância, como é que você cresceu. E tá tudo bem desse lugar. E aí o julgamento, quando ele tá nesses níveis hoje, né? A gente tem a comparação o tempo todo, principalmente nas redes sociais. Aqui, se você for contar no YouTube quantos canais tem de autoconhecimento, de consciência, de psicanálise, de neurociência, milhares. Quantas pessoas? Milhares. Cada uma com a sua visão, cada uma com o seu caminho, cada uma com o seu processo. E se a gente entra nessa paranoia e nessa neurose de se comparar, a gente nem cria um canal aqui para começar a falar com as pessoas. E essa é uma das grandes barreiras de muitas pessoas que querem vir para o digital e não conseguem. Porque elas começam a se comparar, elas começam a se colocar nesse lugar, mas fulano, ciclano, beltrano já faz isso. Para que que eu vou fazer também? É o mesmo lugar de comparação quando você está ali na fase, né? E tá me vindo muito as questões da infância e da adolescência, porque é onde esse processo do julgamento ele fica mais presente ali, né? Quando a gente está
na fase de ir para a faculdade, na fase de estudar, na fase desse desenvolvimento para a vida adulta, a pessoa às vezes já se posiciona dessa forma também, né? Imagina, para ser advogado, eu preciso ter o conhecimento XYZ para ir para a faculdade, e eu não tenho. Aqui no Brasil, ainda a faculdade de direito ela é direta, né? A gente presta o vestibular e vai. Nos Estados Unidos, ela só pode ser feita depois que a pessoa já fez uma graduação anterior, porque subentende-se exatamente esse lugar de mundo que o advogado precisa ter e conhecimento e até amadurecimento adulto mesmo, né? Para conseguir gerenciar o mercado de trabalho jurídico, que não é dos mais simples. E é um mercado que eu posso falar porque eu conheço. Mas tem outros, a medicina, a engenharia, a psicologia, a enfermagem, a fisioterapia, qualquer lugar. Hoje a tecnologia, né, também que desponta muito, às vezes a pessoa se coloca nesse lugar de julgamento inferior e ela se posiciona dessa forma. Talvez porque ela tem ali nas feridas internas, principalmente as feridas emocionais, essa bagagem de que os pais não fizeram uma graduação. Então, como é que ela vai fazer uma graduação? Às vezes, ninguém na família dela fez uma graduação. Como é que ela vai fazer uma graduação? E isso é parte da desconstrução que foi feita da autoestima dela. Porque quantas gentes, é ótimo, obrigada, graduação em letras, por me cobrar sempre o meu português. Quantas pessoas você conhece que não tem ninguém na família graduado e a pessoa é a primeira pessoa graduada? E pós-graduada, então. Isso que a gente está entrando nessa universalidade do conhecimento acadêmico, mas não precisa ser necessariamente isso. Às vezes é uma questão de relacionamento. Quem sou eu na fila do pão para ter um relacionamento saudável? Porque todo mundo na minha família é divorciado, é separado. Então, às vezes, a pessoa vai criando lugares complexos e entra nesse caminho do auto-julgamento. E quando a gente sai do julgamento interno e vai para o julgamento externo, falando da inveja propriamente dita, né? É aquela pessoa que critica o outro. Ai, porque se eu fosse a Van, eu falaria diferente sobre essas coisas que ela está falando. Eu traria uma outra visão do que ela está falando, porque não é bem assim. Então, por que que você não está aqui, Alecrim Dourado, fazendo, falando, colocando seu canal, né? Porque é sobre isso. Quando a gente desdenha daquilo que o outro está fazendo, é porque tem algo internamente que sabe que a gente poderia fazer também, não por ser melhor, não por ser mais inteligente, não por ser mais capaz, mas porque internamente a gente tem aquela vontade de estar lá fazendo, de estar lá criando, de estar lá movimentando. Mas a gente se fecha, a gente se esconde, a gente se guarda. E precisamos trabalhar a nossa autoestima para sair desse lugar. E o melhor lugar que a gente conhece para trabalhar a autoestima ainda é na terapia. Puxando, claro, que a sardinha para o meu lado, porque você sabe que eu tenho esse trabalho de psicanalista e posso ajudar com essa situação. É só você me mandar uma mensagem aí no WhatsApp para a gente marcar uma sessão de diagnóstico e conversar sobre essas questões ou outras questões que você queira conversar. Você vai estar vendo esse vídeo na segunda-feira, dia 27 de julho. E amanhã, na terça-feira, dia 28 de julho, a aula da Mentoria 3 vai ser aberta ao público. Então, quem não é aluno da Mentoria 3 pode participar amanhã, 28 de julho. A gente vai receber como convidada uma das nossas mentoradas, que eu tenho muito orgulho de tê-la lá no meu time de mentorados, que é a Camila Cash.
Ela vai falar sobre um assunto muito importante. Então, se você quiser participar, comenta aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero participar da aula aberta na Mentoria 3 amanhã. E manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp também, que eu vou te mandar o link da inscrição, porque as inscrições elas estão sendo feitas via link para todo mundo receber o acesso do Zoom amanhã, tá? É aberto ao público, mas só para quem tiver inscrito. Então você precisa fazer a inscrição, é gratuito, você não vai pagar nada e vai ouvir a Camila falando sobre, dentre todas as funções, é importante que você escolha ser. Por quê? Ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária, ela é mentora e ela sabe como equilibrar todos esses pratinhos sendo ela mesma. Então, ela vai trazer essa visão para a gente lá dentro da mentoria e, claro, que vai ser uma honra para nós poder falar sobre esse tema que a gente ama tanto, que é o autoconhecimento e o desenvolvimento humano, do lado aí da nossa querida Camila, que tem uma visão de mundo muito incrível e por isso que a gente convidou ela para dar essa aula lá em parceria junto com a gente. Vocês são nossos convidados e a gente vai ficar muito feliz se vocês estiverem presentes. Então, comenta aqui, coloca aqui nos comentários, eu quero participar da aula da mentoria, me manda uma mensagem lá no WhatsApp que você vai receber o link e amanhã você está lá com a gente no Zoom às 20 horas, tá certo? Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.